Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Decorar datas, fatos e personagens por algum tempo era assim que os alunos estudavam história. Uma forma de usar a memória, sem dúvida. No entanto, sabemos hoje que memória e história têm relações muito mais profundas que devem fazer parte do trabalho com essa área do conhecimento. Valorizar os saberes dos estudantes e da comunidade, por exemplo, pode ser um instrumento para a preservação da memória local. A relação entre memória e ensino de história é o tema do programa de hoje. Participam do debate Maria Carolina Bovério Galzerani, professora da Unicamp, Carmen Tereza Gabriel, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Renata Augusta Silva, professora na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Quer participar do debate? Então ligue para a gente. Nosso telefone é 0800 21 6689. O número do fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. Para participar por e-mail, escreva para salto@tvebrasil.com.br/salto. Descobrir as histórias da pré-história do Brasil foi o desafio de professores e alunos de uma escola municipal no Rio de Janeiro. Com a chegada da expedição, comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, a história de um novo mundo começa a ser escrita e contada. Mas isso não significa que nesse imenso território nada existia ou acontecia. Aqui eles encontraram habitantes que chamaram de índios. Mas e antes? Vamos relembrar essa história? Nossos antepassados eram nômades. Da caça e da coleta vinham os alimentos. Da pedra, invenções importantes, como os instrumentos usados para caçar. Mais tarde, aprenderam a fazer o fogo e, com ele, os utensílios de cerâmica. Daí para o domínio do cultivo, eles passaram a agricultores, se fixando na terra. As pistas desses períodos da trajetória do ser humano em nosso solo são encontradas hoje nas paredes das cavernas, nas escavações. Os desenhos, pinturas rupestres, revelam a vida de homens e mulheres na pré-história, suas crenças e costumes. Os achados arqueológicos permitem compreender o seu cotidiano. A exposição Antes foi apresentada no Centro Cultural Banco do Brasil em 2004. Mais de 650 mil visitantes puderam ver 300 peças entre artefatos, objetos de arte e achados arqueológicos, além de um rico material audiovisual. A proposta? Proporcionar um mergulho na pré-história brasileira. Principalmente uma história que não foi escrita, não está nos livros oficialmente, mas é uma história que aconteceu. Tatiana atuou como monitora e recebeu esses alunos que visitaram a exposição com professores de História e Arte. A primeira dúvida surgiu logo na entrada. Afinal, o que caracteriza história e pré-história? A gente tem a diferença entre a pré-história e a história a partir do momento que um povo pode escrever as suas histórias. De acordo com o professor, um dos objetivos da visita à exposição era possibilitar que todos pudessem rever suas ideias sobre o que é história. Problematizar exatamente a história do Brasil. Que acho que a gente pensa muito em história do Brasil a partir de 1500 e é mostrar para eles que existe uma história, um período muito vasto de história antes de 1500. A exposição dividiu o Brasil da pré-história em 3 áreas: litoral, interior e Amazônia. Percorrendo as salas, os alunos fizeram uma viagem no tempo e descobriram, por exemplo, os segredos das armas utilizadas e fabricadas pelos nossos ancestrais. São pontas de lanças, flechas e raspadores. Eles não têm a tecnologia ainda para fundir ferro. É tudo pedra. E aí a gente, a idade da pedra, entendeu? Não é que eles só utilizassem a pedra, mas é porque a pedra é o material que fica. Fazer com que os alunos percebessem as diferentes características dos povos retratados na exposição era mais um dos objetivos do professor. São povos que estão vivendo em ambientes diferentes na mesma época e eles estão produzindo coisas diferentes a partir do seu próprio ambiente. Se eles percebem essa produção influenciada pelo meio ambiente, e o material que eles estão utilizando, o ferramental que eles estão utilizando, quer dizer,
isso já é uma maneira de você fazer uma investigação. A tecnologia utilizada pelos homens e mulheres da pré-história também chamou a atenção dos visitantes. Observando algumas esculturas, eles descobriram que o barro, depois de cozido, vira cerâmica. E para o homem pré-histórico cozer o barro, o que ele precisa primeiro, ter feito primeiro? Do fogo. Ele precisou o quê? Controlar o fogo, né? Olha aí a tecnologia que esse homem já tem. Mais adiante, grandes urnas funerárias viraram objeto de análise. O foco era a arte dos povos pré-históricos. Isso aqui é uma pintura geometrizada. Eles têm sim a sua estética, mas junto a isso eles têm a sua função e têm o seu simbolismo. Só aí a gente já tem um mundo a desvendar. Foi bem legal para mim porque eu não conhecia tanta coisa assim sobre pré-história do Brasil. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pela presença no programa de hoje. Começar pela professora Maria Carolina, como disse na abertura do programa, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Unicamp. Atualmente a senhora coordena o grupo de pesquisa Memória, História e Educação e se dedica à pesquisa que cruza os campos da memória, história e educação para a formação de professores e também para a educação patrimonial. Seus trabalhos recentes são o Almanac, a Locomotiva da Cidade Moderna e também co-organizadora por uma nova cultura de formação docente, correto, né? Isso. A partir do vídeo que vimos, professora, como é que se dá, então, a produção do conhecimento por parte do aluno, através e a partir de alguns fragmentos da história que ele tem presente, que ele vê diante de uma exposição como essa que mostramos? Sim. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do professor ao escolher outros espaços de produção de conhecimento para além da própria escola. A escola abrindo possibilidades dos alunos, no contato com artefatos pré-históricos, né, de produzirem conhecimento. Inicialmente, essa preocupação também de alargar a visão de história para os tempos pré-históricos. E o papel do professor estimulando o aluno no contato com esses fragmentos da memória. Fragmentos esses que potencializam uma relação muito mais presente do aluno em relação ao conhecimento histórico. Um cuidado que eu chamaria atenção em relação aos professores é a possibilidade sempre de produção de relações entre os diferentes campos do saber. Relação, por exemplo, entre tecnologia e cultura, tecnologia e modo de vida, de forma a potencializar a compreensão daquele momento histórico. Ao mesmo tempo, estimular que o próprio aluno traga as suas memórias relativas, por exemplo, à tecnologia da produção do barro, né? Outras memórias relativas à sua vida presente. Nesse entrecruzamento de memórias e de histórias, sempre a partir do princípio da relação, o aluno produzir conhecimento. Tá certo. Vou passar para a professora Carmen Tereza Gabriel, como eu disse na abertura, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve atualmente uma pesquisa na área de currículo e história, não é isso, professora? Que investiga a relação entre a universidade e os espaços populares. Escreveu em coautoria os livros A Identidade Nacional na Berlinda, uma forma possível de entrar no debate em torno da educação intercultural, e também o livro Tempo e História, que é um livro paradidático. A professora falou um pouco do alargamento da ideia de história nacional. Ali no vídeo o próprio professor diz isso, né? A história não começa em 1500. Então, como é que um trabalho como esse, principalmente uma exposição como essa, ajuda o professor, a escola, o professor de história principalmente, a desconstruir um pouco a história oficial brasileira, formada por heróis, né? E, enfim, como é que esse trabalho ajuda a desconstruir um pouco essa ideia de história a partir só de 1500? Bom, eu acho que, pegando um pouco esse gancho justamente da ampliação do campo da história, eu gostaria de chamar a atenção da importância de um trabalho como esse em relação à própria seleção dos conteúdos que o professor tem que, né, de alguma forma ele faz isso, é ele que seleciona também a partir, né, de vários outros elementos em torno dele, mas incorporando
essa fatia, vamos dizer assim, ou esse fragmento, esses vestígios de um passado que não são muito trabalhados, né? Normalmente, vamos dizer assim, e na formação tanto dele como professor, como na sala de aula de história. Então, eu acho assim, uma exposição que permite essa ampliação, tanto do campo de experiências desse Brasil, né? Ela pode permitir também essa experiência de repensar a reescrita da história do Brasil, né, com outras narrativas que normalmente, né, como você colocou, oficialmente não aparecem. Então, eu acho essa potencialidade que está presente em explorar um conteúdo, né, pré-história do Brasil, que realmente não é muito trabalhado, é extremamente interessante e justamente possibilitado num espaço ou outro que não é escola. Essa potencialidade problematiza também essa divisão pré-história e história, eu acho isso extremamente importante, né? Inclusive é interessante que todo o trabalho do professor é discutir, é um trabalho de história, ele não utiliza quase o termo ser pré-história, essa divisão é feita, né? E é feita através de uma concepção de história, né? Que tem uma espécie de fetiche do documento escrito, no momento que a gente considera que para fazer história, né, estudar história, não é preciso necessariamente ou apenas, né, os documentos escritos, a gente amplia também e percebe que esses povos sem escrita tinham história. Há limites, é claro, eu acho que para o professor vendo isso, talvez a questão da sua própria formação inicial como professor de história, né, eu acho que isso é um tema também que precisa ser trabalhado, né, como introduzir isso na sua própria formação, né, de historiador e professor de história, que ainda acho que é um desafio grande que a gente tem que enfrentar. Ok. Professora Renata Augusta, da Rede Municipal, do Colégio Rio de Janeiro, da Escola Dinamis e do Centro Educacional Espaço Integrado. Autora do artigo Gigante e a Máquina, uma história sobre o bondinho do Pão de Açúcar, né? É um artigo que está publicado no livro Cidade Vaidosa. Seu tema de interesse é a história do Rio de Janeiro, os tipos sociais urbanos e sua relação com a cidade. A gente imagina, assim, obviamente, existe todo um trabalho de planejamento por parte do professor, desde esse planejamento, desde essa preparação, a ida a uma exposição, a ida a um museu, seja qual for essa exposição, há um desdobramento depois fora na sala de aula. Como é que deve ser esse preparo e também esse pós, essa saída da exposição numa aula de história, por exemplo? É importante o professor se preparar para essa saída, né? Comentar isso com o aluno antes. E o importante é você levar o aluno, até do ponto de vista de uma professora da rede municipal também, né? Na verdade, assim, é uma forma de você fazer com que o aluno seja sujeito do seu tempo, né? Que ele frequente esses lugares que são importantes, que também são dele, né? Ele sentir que ele pertence a esses lugares culturais, esses espaços, esses lugares de memória também fazem parte da vida deles, né? E interessante chamar atenção, né, nessa visita, não só para os conceitos de história, mas perceber a diversidade cultural daquele tempo, né? Assim, chamar atenção para que essa diversidade que ele vivencia hoje, né, também existiu naquele tempo. E como isso produziu uma cultura, né, a diversidade dando sentido à própria história, né, e ajudando o aluno a perceber que ele faz parte dessa história, né, constituindo ele como sujeito do seu próprio tempo. Como naquele tempo existiram aqueles sujeitos que produziram aquela cultura material, ele hoje também é um sujeito do seu tempo que também está fazendo a história do seu tempo, né? Então, acho que o professor de história seria esse elo aí de ligação, né? E recolocar esse aluno no seu próprio tempo, né? A partir desse tempo passado, recolocar ele nesse tempo e recolocar ele dentro da própria história do Brasil, né? A constituição aí de uma identidade nacional. Seria importante também que esse professor conduzisse os alunos a perceber isso, né? A construção dessa identidade. Você fala também de um receio que tem que ser não hierarquizar essas histórias. Hoje a história de antes não é tão importante, a história que a gente constrói agora é mais importante do que aquela. E que não é um processo evolutivo, né? Na verdade, cada um tem o seu lugar. Eles não eram evoluídos, portanto, tinham essa forma de comportamento, ou construção de algo. É, né? Desconstruir essa noção, né? É importante. Tá certo. Maria José do Maranhão vai participar, a primeira de hoje. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, teleposto de Bacabal, Maranhão. O texto afirma que a história deixou de ser algo monopolizado, ou seja, de um grupo específico. Como resgatar a memória relacionando história e ética no processo educativo? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, pela sua participação hoje. Professora Maria Carolina.
Inicialmente, eu gostaria de destacar a aproximação entre memória e história, exatamente dentro dessa sua preocupação, professora Maria José, no processo educativo. Eu acho que quando a gente trabalha com o conceito de história, que não é atrelado apenas ao grupo dominante, ou um conceito de história que reproduza os movimentos dominantes, nós podemos trazer à tona um conceito de memória, que é justamente essa memória no plural, memórias no plural, concepções relativas ao tempo no plural, capazes de fortalecer os sujeitos, alunos, professores, produtores de conhecimento. Portanto, dentro de uma outra concepção de ética social, né? Dentro de uma outra visão de relação e de produção de conhecimento. Professora Carmen fala um pouco, ou bastante disso no texto que consta do boletim de hoje, né? Há uma relação, ou existe essa relação, e se há um passado sem memória, é possível pensar em passado sem construção de memória? Não, eu acredito que, como colocou bem a colega, eu acho que história e memória são dois pares inseparáveis. Não são sinônimos, né? Mas são formas de visitar o passado, eu diria dessa maneira. Passado sem memória, quer dizer, eu acho que não existe um presente sem memória e sem projeto de futuro, né? Eu acho que a memória é como sendo um campo de experiência que a gente, a partir do presente, vai buscar, né, de uma forma ativa, a partir de projetos de sociedade que a gente acredita, pelo qual a gente luta. Então, eu acho que história e memória são pares inseparáveis e diferentes. Eu acho que a escola é como uma fonte, a memória pode servir como uma fonte, né, de construção desse conhecimento histórico também. E eu acho que isso que é importante hoje, na pergunta, né, da professora, vem essa importância da gente não ficar se confundindo nesses dois termos, que durante muito tempo a memória, a história passou a ser como sinônimo de uma memória nacional. Hoje a gente sabe que a gente pode construir outras histórias do Brasil pautadas, né, a partir de outras memórias que foram esquecidas na história oficial. Tá certo. A participação agora é da Maria do Socorro, de Goiás. Olá, Maria do Socorro. Boa noite. Sou professor Maria do Socorro, teleposto Coro Coralina do NTE da cidade de Goiás, do estado de Goiás. Esta frase me chamou a atenção. Saber histórico escolares, entre o dever da memória e reflexão crítica. Diante disso, como professor poderá integrar o conteúdo de história aos saberes do aluno, valorizando sua cultura, para que o mesmo possa obter êxito no ensino-aprendizado? Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Socorro, pela participação hoje. Professora Renata. Bom, eu acho que o professor pode começar a fazer esse trabalho buscando a própria realidade do aluno, né? O aluno trazendo algumas coisas que construam dentro da sala de aula essa memória desse aluno, né? Qual é a memória do grupo social ao qual ele pertence, né? Quais são esses elementos que constituem a sua memória. E na medida em que o aluno vai trazendo esse material, o professor pode trabalhar isso em sala de aula e ir entrelaçando essas memórias, né, desses grupos com a memória nacional. Aí sim, de repente, pensar nessa questão mesmo do Brasil e aí lá já com uma questão que é a própria narrativa, que daria sentido a essas memórias, que é a própria história, né? Ele fazer o entrelaçamento dessas memórias individuais, desses grupos, com a memória mais oficial, assim, seria da história nacional, né? Como é que a gente entrelaça isso e, no fundo, você vai, ao mesmo tempo, reler essas memórias individuais e reler a própria história do Brasil a partir dessas memórias, né? Ok. No próximo bloco, alunos sentem o gosto de ser arqueólogos por um dia durante a visita a uma exposição. Até já. Hoje, a função da memória é o conhecimento do passado que se organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente. Na aurora da civilização grega, ela era vidência e êxtase.